Criador amado, Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso, grandioso, glorioso, El Shaddai, grandioso. Reis, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, te louvamos na beleza da tua santidade. Te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua justiça. Te louvamos porque o Senhor é Rei, é Deus, é Senhor, é majestoso, é glorioso, é grandioso, é Salvador. Te louvamos porque o Senhor veio para nós, nos salvou, nos redimiu dos nossos pecados. Ariana, o Senhor, meu Deus, nos comprou com o precioso sangue. O Senhor não pensou no seu sofrimento, pensou na minha libertação. Senhor, eu quero te louvar por tanta bondade, por tanta majestade. Nós adoramos o Senhor, nós adoramos, Senhor, nós adoramos. Eu te adoro, eu te adoro. Senhor, nada que eu faça pode ser suficiente para mostrar o quanto eu amo o Senhor. Senhor, eu quero te adorar nessa noite, te dizer, meu Deus, vem-nos aqui. Vem-nos aqui, meu Deus, dizendo que nós vamos seguir o Senhor. Nós vamos exaltar o seu nome, nós não vamos nos afastar da sua palavra. Nós vamos, meu Deus, caminhar com o Senhor, nós vamos viver com o Senhor, nós vamos amar o Senhor, nós vamos falar bem alto quanto nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Senhor, muito obrigado por tanto amor demonstrado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por essa igreja. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos mantado firme na sua promessa, na sua palavra. Meu Deus, nós não temos olhado para a dificuldade, para as rejeições. Nós não temos olhado para nada, porque nós temos olhado para o Senhor. Nós queremos estar firme com o Senhor, estar esperando a sua vinda. Ó Deus, glorificando o seu nome, mesmo que ninguém ouça, mesmo que ninguém queira. Mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, nós amamos o Senhor, nós não vamos abrir mão da sua palavra, nós não vamos abrir mão de coisas que o Senhor nos prometeu. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Não importa, meu Deus, que Satanás tenha feito tamanho. E eu quero lhe dizer, como eu disse tantas vezes ontem, me perdoa, meu Deus. Porque nós devíamos ter gritado bem alto, Senhor, mas também não ia adiantar nada, Senhor, era assim que estava escrito. Mas nós não nos posicionamos de verdade, gritando, falando. Ó Deus, todas as pessoas se levantaram para falar, mas, Senhor, ninguém falou a verdade. Eu quero te pedir perdão, meu Deus, porque nós devíamos ter tomado uma posição do teu lado verdadeiramente, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é muito bondoso. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças. Elas estão fazendo uma lavagem cerebral nas escolas, meu Deus. O Senhor vê que nós não podemos falar de Jesus nas escolas, mas pode-se falar de catimbó, de macumba, dessas coisas. E nós que somos preconceituosos, Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia das tuas crianças, que elas são formadas, meu Deus. O Senhor viu tudo aquilo que está escrito naquele livro, que eu sei que é verdade. Eu vivi isso na minha família. E eu quero te pedir, meu Deus, tenha misericórdia dessas crianças. O Senhor sabe o quanto eu tenho orado esses dias. Acorrente esses demônios, meu Deus. Acorrente esses demônios nas escolas. Acorrente esses demônios em todas as áreas do nosso país. Acorrenta no céu do nosso país. Acorrenta mais esses demônios. Meu Deus, só o Senhor pode vir conosco, amarrar esses demônios, meu Deus. Mandar tudo para o abismo, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, meu Deus, das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, de todas as coisas da tua Jesus. Venha ser glorificado nas nossas vidas, Senhor.
venha nos dar mais e mais do teu destemor, da tua autoridade, meu Deus, do teu destemor. Precisamos, meu Deus, lutar as tuas guerras. Meu Deus, nós temos visto os nossos filhos, não os nossos, mas as pessoas em volta de nós, sendo, porque ninguém se percebe, mas foram destruídos, porque no colégio eles foram, meu Deus amado, colocado demônio dentro deles, e hoje eu não posso nem falar mais nisso, porque agora eles botaram um monte de leis que ninguém pode mais falar nessas coisas, mas eu quero dizer, nós vamos libertar essas crianças, meu Deus, em nome de Jesus. Nós vamos repreender esse espírito do inferno. E nós vamos dizer, nós vamos vencer essa batalha, meu Deus. Nós vamos salvar essas crianças, em nome de Jesus. Porque, Senhor, se depender de mim, como o Senhor viu esses dias, eu vou incomodar tanto o Senhor para junto conosco, meu Deus amado, destruir essa força satânica, botar ela para fora do Brasil, jogar ela para bem longe de nós. Vai agora, em nome de Jesus, para bem longe desse país. Vai agora com o teu demônio das drogas, com o teu demônio da destruição, com o teu demônio da pedofilia, com o teu demônio da prostituição. Vai levar embora esses diabos todos para longe do meu país. Vai saindo agora toda rebeldia, toda coisa do inferno. Vai saindo agora em nome de Jesus, Pai. Tudo que foi ela vai celebrar o do inferno na mente dessas crianças. Em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome, Senhor. Glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pode sentar. Eu estava vendo lá no livro, né? Acho que foi em 85, 84, 85. E assim as coisas acontecem na minha vida de uma forma. Foi em 85 que eu recebi o Filho do Fogo. A Camila tem 37 anos. 37, Rosa? Tá vendo? Cadê a Rosa? Quantos anos tem a Camila? Por que tá aí? Ela nasceu em 77. Quantos anos ela tem? 36. Aí tá perto do 37, porque ela vai fazer agora em maio 37. Aí eu não erro nunca. Vai fazer 36? Bom, então, ela tinha 9 anos, ela faz 29 anos. Ela tinha 8 anos. Não, ela tinha 9, ela ia para a 4ª série. 9 anos. Ela tinha 28 anos, mais ou menos. Faz 28 anos que isso aconteceu. 28 anos. E eu já tinha até a igreja. Foi quando, eu vou contar essa história aqui, tá gravando, Felipe? Porque é importante que todo mundo saiba. Eu vivi. Então, eu nunca viajo, mas nunca. Então a Camila, não foi a Camila. Quando foi o Filho do Fogo? Não, vou voltar lá para a Camila. 2000. Então, a Camila nesses tempos estudava no Batista, no Colégio Batista Brasileiro. E eu quero dizer para vocês que desde o ano de 1930 eles queriam destruir as escolas evangélicas, porque as escolas evangélicas pregam o certo e o errado, e eles acham que não tem nada errado, tudo é certo. Você pode fazer o que você quiser, que é tudo certo. Então, a Camila estudava na escola, no Colégio Batista, e eu já era de Jesus, já tinha essa sensibilidade espiritual. Comecei a ver que tinha alguma coisa muito errada com o Colégio Batista. O pastor da Igreja Batista ficou, a mulher do pastor parece que ficou com Alzheimer. O pastor foi incriminado pelos satanistas, dizendo que ele estava com a moça lá não sei aonde. Eu só sei que o colégio ficou abalado. Aí tudo bem. Quando eu vi que o colégio estava muito ruim, eu tirei a Camila do colégio, que ela ficou muito ruim, perto. A Camila ficou perto. A menina começou a mentir muito, a menina virou um cão.
Nem queira saber. Eu quase fiquei doida com ela. Aí, eu botei no Pentágono, que é uma escola de primeiro mundo. Até hoje ela é primeiro mundo. Só que aí a menina pirou de vez. E aí eu descobri o quê? Eles faziam isso que eu vi agora não, já vi antes, né? Nesse livro, Este Mundo Tenebroso. Depois, Os Mundos Tenebrosos, eu li em 87, mais ou menos. Eu li o seguinte, que essa escola, ela fazia com que as crianças meditassem, fizessem um relaxamento e convidassem os amiguinhos invisíveis para vir morar com elas, que elas sabiam. E foi nesse tempo que eu falei para a Camila que ela estava pneu mesmo. E eu pensava que era por causa disso, porque eu tinha falado e ela tinha... Mas não era, já era a somatória de tudo. Que esses amigos conheciam o íntimo deles e que não sei o que. Eu vim saber disso depois quando eu li o Filho do Fogo, né? Eu sabia que havia esse negócio de relaxamento, que elas... E aí a Camila começou a ter uns amiguinhos. Ela não saía dentro do quarto, não era Rosa. Não estudava de jeito nenhum, não fazia nada, uma preguiça do além, né? Era uma sujeira do além. E... O que você está fazendo aí, Camila? Estou conversando com meus amiguinhos. Cadê os seus amiguinhos? Não tinha amiguinhos, os amiguinhos era o diabo, os demônios. Quase acabou com o meu ministério, de tão arrasada que eu fiquei. Eu não sabia o que era. Aí, passou, eu orei, expulsei, ela deu uma melhorada. E aí nós vimos o que é que aconteceu com todas as crianças desse colégio. E de todos os lugares, porque aí ficou uma coisa, uma epidemia. Era um currículo que agora, eu soube lá naquela época, quando eu li o Filho do Fogo, Este Mundo Tenebroso, que era conhecendo o eu interior, conhecendo o que tinha no seu eu interior. Sendo que aí você vê que começaram as drogas, começaram essa danação toda da prostituição. E nesse livro, que eu estou lendo o segundo, uma criança de 10 anos, ela era possuída por um demônio, que ela dizia que era um cavalo, que era um pônei, que empinava, que fazia, acontecia. Foi a escola onde se fazia isso e botaram ela numa escola cristã. Aí, claro, ela se manifestou, o pastor, esperado que a menina não parava, pulando como coisa, acabando com tudo. Repreendeu o demônio, nossa, aí foi fechar a escola. E é assim que eles fazem, fecham as escolas em todo mundo. Ele pega uma cidadezinha lá no inferno e depois ele tem um precedente. Eles fecharam aquela escola porque ela fez isso. Então vou fechar essa escola porque já foi julgado e já foi liberado. Então nós temos visto o que no Brasil? A mesma coisa. As igrejas, o que foi que aconteceu com as igrejas? Aí eu vi no Filho do Fogo. Porque é um livro que Deus botou pra gente saber. Mas nós somos pessoas que não damos importância às coisas importantes. Aí quando chegar no pau pra cima de nós, quem dá importância vai sobreviver, quem não dá, não vai não. Aí, eu li, eu digo, Hélio, ele falou que os satanistas tinham tomado um colégio. Eu falei para você, Hélio, este colégio foi o Colégio Batista. E foi. Até hoje acabou. O Colégio Batista acabou. Era um colégio imenso, um colégio maravilhoso. A Rosa estudou lá, Paulo estudou lá, Pia estudaram lá. Não foi? Acabou. Por quê? Porque os satanistas se infiltraram. Eles têm dons de revelação. Isso que aqui ninguém tem dom de revelação. Ninguém revela nada, só o Espírito Santo. Eles profetizam, botam a mão na cabeça do negro, da pessoa, taca demônio dentro dela. Como é que os crentes tudo endemoniados vai para onde?
Me conte aonde é que vai os crentes endemoniados. Aqui ninguém põe mão em cabeça de ninguém. Hein? Crente endemoniado é pro inferno, né? Não, mas os coitados, Suza, não sabiam. Veio uma pessoa que é a igreja, porque veio uma pessoa, as igrejas são assim, veio uma pessoa que chega todo metido, aí já quer pra ele para poder chamar as pessoas, mas eu só quero as pessoas que Jesus chama. Eu não quero gente que Jesus não chama. Aí põe aí, acaba, a primeira coisa que eles acabam, a oração. Ninguém vem orar, ninguém ora. Porque tá tudo. Ninguém passa as noites como eu orando. Jesus amarra esse demônio, agora eu virei. E aí hoje? Eu estou mandando amarrar o demônio. Claro que tem, isso é o que tem. O problema é que o problema maior, nesse caso aqui que nós estamos falando, é desse governo único, é do como chama isso, velho? Que eles estão querem da religião única, tudo único, como chama? Não. Nova é a ordem mundial. É a nova ordem mundial. Então, pode fazer tudo. A criança é ensinada nessas, como chama isso? Relaxamento, que ela é livre. Tanto que um problema de uma que nós estamos lendo agora, que ela não tinha fronteiras. Ela dizia, meu Deus, eu precisava tanto que tivesse uma cerca, um lugar. Porque a pessoa que não tem uma cerca, um limite, ela não tem como viver, porque ela é infeliz. Nós precisamos de um limite. Nós já fomos criados necessitando de um limite. Aí, minha irmã, se espalhou. É bom ler o Filho do Fogo de novo. Eu tenho bastante livro aqui, ainda tem para vender. E olha, porque o Filho do Fogo, ele tem muitas verdades. E olha, por acaso eu também vivi. Eu era batista na época. Eu vim da igreja batista. E você continuou com ele. Stop. Primeiro, nós conhecemos esse livro porque Deus permitiu. Hélio, eu estava indo, eu ganhei uma viagem de 5 férias. Eu ganhei, porque eu não compro. Aí eu estava indo para o aeroporto, adivinha o que é que o Hélio chega? Com 2 livros de 500 folhas cada uma. Para eu ler, para eu ver aquele livro. Não estava nem à venda ainda. Não estava à venda ainda, não estava. Eu conheci de Pera, onde eu ia tomar lanche, na hora do almoço, conheci uma pessoa que estava editando esse livro. Velho. Olha, e nesse livro que eu estou lendo, que eu estou lendo pela quase 10ª vez, os anjos que está, aquele pessoal, o que está nos orientando aqui, ele leva você a fazer isso, ele induz você a ir comprar, ver o livro e bota a pessoa que está para vender o livro, porque ele quer ler. Não tem como fazer, então ele tem que trazer as pessoas. Quer que você conheça. Então, ele tomava, é um negócio super pequenininho, é uma lanchonetezinha pequena, e ele ia tomar lanche lá, e eu acabei conversando com ele e tal, e ele falou, eu estou editando um livro, e começou a contar que estava super difícil, que os equipamentos eravam, e que... Eu que diga para eu ler. Ainda mais no hotel que só tinha, olha, chupo todo canto. E que pessoas vinham ameaçar e tudo. E aí eu falei, bom, aí ele me contou um pouco o que era o livro, eu falei, eu quero, assim que você tiver um, eu quero. Ele conseguiu para mim os livros, eu fui buscar na casa do próprio Daniel, do livro que fala lá. Aí eu viajei para passar 5 dias para ler. Aí eu comecei a ler. Adivinha se, Rosa, eu saí do hotel, nem para comer, nem para nada. Eu li 500.000 folhas, porque era 5 dias, mas eu tinha que ir e tinha que voltar. Em 4 dias. 1000 folhas em 4 dias. E eu li. Nem comia, nem dormia. Aí ele contou a história. Eu tenho compromisso. E sabe o que é isso? Compromisso. Eu podia ter dito, não, eu vou dar um passeio, a Rosa sair de manhã, voltar de noite, eu lá em cima da cama lendo. Aí ele contou a história da Igreja Batista lá de Perdizes e do colégio. Não, eu primeiro disse para você, isso é a Igreja Batista. Aí você foi perguntar e ele disse que era lá. E depois ele contou a história de um pastor que o filho dele
caiu de um determinado andar. É verdade, saiu no jornal. E o pastor Fábio de Acari, estudo pastor, lá na Palavra da Vida, conhecia a história dele e todo esse caso. Aí ele contou uma outra história que tinha acontecido numa igreja, um problema sério com a pessoa que dirigia louvor, que tinha um espírito de homossexualismo e que gerou um problema lá. De louvor. E eu fiquei sabendo na época dessa história, porque isso aconteceu na Igreja Batista do Morumbi, quando ela era ali no Novo Hotel, que ela funcionava ali, perto de casa até, funcionava ali no Novo Hotel, e eu lembro de quem era essa pessoa que tocava no louvor. Então as histórias que ele foi contando eram histórias que a gente tinha, de alguma forma, ou a pastora, ou eu, tínhamos vivido ou sabido, colocou na mão da gente, porque a gente tinha vivido aquilo. Aliás, eu tinha sido muito atacada por causa de eu estar ali no meio daquilo. Ele me contou uma história que, assim, que uma vez que ele foi na igreja, e eu vi que foi do Morumbi, e que o pastor lá, na época, não sabia lidar com essa questão. Então, ao invés de expulsar o demônio, porque ele chegou, tinha um grupo de louvor cantando, ele caiu lá, porque era um grupo de louvor com certeza avivado. Ele caiu e não conseguia levantar, e o pastor, ao invés de expulsar, ficava falando do Palmeiras, era bem o pastor daquela igreja. Toda vez que eu ia no culto lá, ele ficava brincando com o negócio do Palmeiras. Era o Palmeiras. Parece... Para você, antes de eu conhecer, porque quando eu conheci o pastor Enéas, eu era batista da igreja batista, eu ia em Perdizes e eu ia na Lapa, na igreja da Lapa. Eu frequentava as duas, o pastor da igreja da Lapa vinha muito na minha casa. Então eu conhecia o povo batista. Eu conhecia porque eu sabia onde eu estava. Por isso que quando eu fui para o Enéas, fiquei com ele um tempo, mas também não dá, porque tinha uma senhora lá que ensinava o povo a receber o Espírito Santo. Então pega minhas filhas e diz assim, gló, 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 gló. Eu digo, não, pelo amor de Deus, gló, 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 pelo amor de Deus. Dá certo não. O Espírito Santo é assim, papum. O Espírito Santo pega deixa no chão. Não precisa ficar gló, 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 gló. Que é? Bom, então eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus está nos preparando. Louvado seja Deus que Ele está nos preparando, porque a coisa está ficando preta. Não vai ser fácil, não. Quem quiser ficar aí de camarote, vá. Mas nós temos que nos preparar, comer a palavra de Deus, porque você tem que ficar forte. Como é que você vai ficar forte? Comendo a palavra de Deus. Não tem jeito de... Eu jamais seria o que eu sou hoje. Porque a pastora é diferente. Claro, eu sou diferente porque eu tenho uma estrada de Bíblia incontável. Eu leio Bíblia, no máximo 2 meses eu estou terminando uma Bíblia. Antigamente era hoje eu vou mais devagar, em vez de 40, 20, 15, 25. Porque aí você fica forte ali. Porque toda vez que o diabo diz, mas também é. Ele vem para cima de mim, eu vou para cima dele, pronto. Ele sempre perde, né, claro. Então, nós temos que fazer uma opção por Deus, como eu fiz, como eu faço. Porque foi a vida esses dias. Porque eu li o primeiro volume, que são 500 páginas, e estou já na 300 folhas do segundo volume. Isso uma semana. E depois, naquela mesma época, a gente tomou conhecimento também dos livros da Rebeca Brown e da história do marido dela, que fazia parte da família dos Illuminati, que nós nem sabíamos que era Illuminati naquela época. Na época nem sabíamos. E hoje a gente sabe que ele era da família dos Illuminati, e como os Illuminati acabaram com o nome dele. Ele ficou sem nome, sem banco, a primeira coisa que eles fazem é isso. É detonar com o nome da pessoa. Como fez com esse pastor que está lá. Dizer que ele abusava das crianças. Imagina, tomaram as crianças dele e botaram lá para o governo lá nos Estados Unidos. O negócio é sério. Ou você é forte em Jesus para dizer stop e o diabo estopar, ou então você entra de cabeça. Não dá para brigar sem você ser forte em Jesus.
sem você ter essa comunhão. Para você enfrentar toda essa coisa do inferno, você tem que paralisá-lo. Você não pode pedir ajuda. A luta é pessoal. Não dá para pedir ajuda. Porque primeiro ninguém vai se meter numa fria, né? Porque isso é uma fria. Então nós temos que acertar. Ninguém pode ficar fora. Ou está dentro, ou está dentro, ou está dentro, ou está dentro. Ou está dentro de um lado, ou está dentro do outro lado. Agora, eu quero estar do lado de Cristo, porque eu sei que eu serei vitoriosa. Ele nunca vai me desamparar e nem nunca vai fazer. Se vier, eu rechaço em nome de Jesus. E aí já é a nossa posição. Guerra. Nós estamos numa guerra, gente. É o diabo contra Jesus. Não é o diabo contra mim, é o diabo contra Jesus, que está em mim, por acaso. Então vamos ler aqui um. Domingo eu estava sentado aqui na frente, chegou o marido da Tuca. Pastora, como é bom assistir um culto aqui na frente. Eu digo, eu falo isso. Pelo amor de Deus, dá para ligar um ventilador? Eu falo isso a minha vida inteira, que existe outro lugar para você entender a palavra do que aqui. Não há. Eu consegui aprender tanto. Rapaz, 30 anos na igreja, pelo amor de Deus, não dá para acreditar. Você entendeu? Além de estar fresquinho, não é? Ainda você recebe. Aí ele abriu a Bíblia e disse, pastora, olha isso aqui, ele falou isso que eu vou ler agora. Olha isso aqui. Eclesiastes 5. Eu vou ler agora com vocês, porque é muito importante. Alguém me arranja um negócio para eu botar isso aqui? Eles estão brincando. Eu só sei ler deitada. Eu leio a minha Bíblia, são 2 horas deitada. E eu leio a mão. Haja a mão. Para aguentar. Vamos lá. É bom. Porque aí eu troco minha mão. Eclesiastes 5. Quando eu sou atento ao que Deus está falando. Será que o Ricardo ia me dizer para eu ler isso aqui? Viu? Vocês acharam Eclesiastes 5? Tá bom. Vamos ler. Eu entendo logo. Se ele está me dizendo isso, é o Senhor que está me dizendo. Então vamos. Vai ter que ler a fita depois. Aqui, ó. Vai ficar sozinha no banco? Não, né? Só a Ruth que gosta de ficar espaçosa. Mas é errado. Deus não mandou ninguém ficar espaçoso, mandou ficar junto. Ó, junto. Sabe o que é junto? Perto. Vamos ler o capítulo até o versículo 7. Tenham cuidado quando for ao templo. Vamos ler. Tenham cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos. O que nós estamos fazendo aqui é oferecendo um sacrifício a Deus. Essa é a nossa oferta que nós fazemos a Deus. O nosso culto racional. Então isso é que nós estamos fazendo aqui. Nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Quando nós vamos na igreja, nós vamos, seja lá o que o Senhor falar, é isso que eu vou, como eu. O Ricardo é um membro, mas é um membro que nem é tão atuante assim, coisa e tal. Mas ele diz, pastora, olha essa palavra. Eu digo, já bom, já entendi. Já entendi. Você tem humildade para ouvir o que é que Deus está falando, porque às vezes Deus usa qualquer um para falar conosco. Principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Olha, obedeça a Deus. Então, quando você for ao templo, vá disposto, não a criticar. Quero dizer para vocês que nesse livro, a igreja sempre perdia
quando os membros resolviam acreditar numa fofoca de Satanás. Por exemplo, eles estavam caluniando o pastor, o homem lá. Em vez de todo mundo ficar orando, repreendendo, não, todo mundo ficava, não, você viu o que foi? Nós não temos que dar ouvido o que aconteceu, o que disseram, o que deixou de dizer. Nós temos que ser unidos. Se aconteceu uma desgraça na vida do irmão, vamos ajudá-lo a vencer, não é para derrubar. Nós somos as únicas pessoas que matamos os feridos. É o único exército que mata os feridos, somos crentes. Se está ferido, bota no ombro. A Bíblia diz que você tem que botar no ombro, carregar e levar e tratar. Não é pisar em cima e acabar de matar, não. É cuidar. Pense bem antes de falar. E não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Prometo que agora eu vou ler 40 capítulos da Bíblia. Chega em casa desde dorme. Não leu nem meio, quanto mais 40. Tolo. Porque Deus não é idiota. Eu prometo a Deus, eu faço. Mesmo que eu tenha que ler em pé, eu não vou prometer isso porque eu gosto de ler. Eu tenho paixão por ler a palavra, então eu não preciso prometer essas coisas. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Eu aprendi com Davi uma coisa maravilhosa. Fale pouco. E eu até fiz uma promessa a mim mesmo. Daí eu vou fechar sua boca. Porque às vezes eu gosto de contar como testemunho as coisas maravilhosas que Deus fez. Mas às vezes o meu testemunho desperta a inveja do irmão que é invejoso. E afeta ele e a mim. Então, eu aprendi com Davi. Davi estava lá no campo. E aí, veio, cuidando das ovelhas do sogro, não do pai. Do pai. Ele não era nem bem quisto pelo pai, o pai até desprezava ele. Fosse uma pessoa que não fosse íntegra, dizia assim, bem feito, vai comer todas as ovelhas. Mas ele pegou e matou a ovelha. Matou o leão. Abriu a boca do leão e matou. Veio o urso, matou também. Mas mesmo quando Samuel estava lá, e todo mundo dizia, não tem mais, tem um ali. Tem agora um rapazinho, uma coisinha insignificante lá no campo. Ele chegou lá, ele não disse, olha, porque eu matei um leão, porque eu matei um urso. Ele não falou nada. Ele só falou na hora certa. E isso é uma boa lição para todos nós, falar na hora certa. Porque às vezes a gente fala, eu sempre penso que eu estou ajudando as pessoas, mas estou me acabando. Não, acabando eu não estou nunca. Porque sempre eu estou em pé e Jesus do meu lado. Que mais em compensação, quem fica com inveja de mim termina se ferrando, né? Bom, então, é isso aí. Aprender com Davi. Mesmo quando os irmãos dele lá, o que você está fazendo aqui, seu invejoso, em vez de espiar na... Ele podia ter dito, olha, eu batei, foi um leão e urso, o que é que você está pensando? Ele, ó, mas de ser circunciso, eu posso tratar dele. Aí os irmãos desprezam. Aí quando ele foi falar para o Saul, ele disse, Saul, mas como, Davi? Você é pequenininho, você não tem estatura, você não é só desculhambou com o cara. Ele é tudo isso, mas quando eu enfrentei um leão, eu matei ele. Quando eu enfrentei um urso, eu matei ele. E foi e matou Golias. E nós temos que aprender o seguinte, não contar o que Deus faz por nós. Porque não, pastor Hélio, isso não concordou muito não, né? Ah, hein? Hélio, eu era adepta dessa coisa assim, até entender essa palavra. Hein? Só faltava me matar. Mas ninguém conseguiu me fazer andar para trás, eu só ando para frente. Essa semana me ligou uma pessoa e disse assim, ai, porque as minhas coisas estão tudo muito ruim, eu não estou conseguindo mais pagar minhas contas. Eu digo, então acerte sua vida. Porque o que está errado é sua vida. Porque apesar de eu ter 3 inquilinos inadimplentes, a minha vida está muito abençoada. Porque Deus abre outra porta aqui e abre outra porta acolá. Então o problema é a nossa vida com Deus, o resto tudo é resto.
Eu estava fazendo os contos, sabe quanto a igreja me deve? 1.000. É difícil eu receber, porém, me deve. Então diz assim: Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Fale pouco. A Bíblia diz que muito fala, muito é. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, mais problemas terá. E quanto mais você se preocupa, mais você tem problemas. E quanto mais você fala, mais tolice diz. E a gente tem que filtrar bem o que é que a gente fala, né? Porque tem que filtrar. Eu agora vou filtrar bastante. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Está na Bíblia, está na sua, para ninguém dizer que eu escrevi. Você não precisa fazer nada, tudo que Deus lhe deu é de graça. Ele não cobra nada para você ser dele, viver com ele, nada disso ele não cobra. Mas se nós prometermos, nós devemos. A mesma coisa se eu prometer para o pastor Hélio, para Dália, para Darlene, eu devo. Se eu prometer para qualquer pessoa, eu sou obrigado a pagar, porque eu prometi. A promessa é dívida. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá que dizer ao sacerdote, ou a Deus, né, que o que você queria dizer não era bem aquilo. Porque ninguém é idiota, né? Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu? Ele está dizendo aqui que Deus vai tirar o quê? O que nós conseguimos. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que disser, você deve temer a Deus. Bom. Ah, não, porque a partir de agora eu vou todo culto. Na primeira oportunidade, na primeira fériazinha que der, tchau culto. Sempre estamos trocando, prometemos e não cumprimos. Somos tolos. E aí temos que arcar com a burrice, né? Porque Deus não perdoa esse tipo de coisa. Agora vocês. Vamos começar ali, passa aí o microfone para ela me dizer o que é que ela acha disso. Depois para o Felipe, depois para... Realmente é muito sério, porque, como a pastora disse, né, a gente promete, né, que Deus falou no culto passado, que às vezes a gente nem saiu na porta já esquecendo daquilo do que prometemos. Então nós temos que pedir muito ao Espírito Santo, ou dar uma boa memória para ninguém esquecer. Como é? Pedir ao Espírito Santo para dar boa memória, se estamos com a memória fraca, né? Ou então, ter um coração realmente... Eufeni, nós temos a mente de Cristo. Ninguém que tem a mente de Cristo pode ter memória fraca. Então, mas isso é para não dizer que a gente... Para não dizer que nós somos ouvintes esquecidos, a gente diz que vai pedir para o Espírito Santo nos lembrar, né? E realmente nos convencer que o tempo não está para nós vivermos esquecendo, prometendo, esquecendo, prometendo, esquecendo, né? Nós temos que... Deus nos capacita. Se nós prometermos de coração, Ele nos capacita a cumprir, né? Então, realmente temos que buscar, temos que fazer, porque os tempos são maus. Mas quando a gente quer fazer, quando a gente promete de coração, eu vejo pela minha vida é uma vida muito atribulada. Mas eu disse, vou fazer a reforma da igreja. Gente, eu penei 2 anos quase. Mas tá aí a reforma feita. Com dinheiro ou sem dinheiro, a reforma está feita. Tudo isso requer um esforço, né, pastor? Não, aí é super esforço. Né? A gente requer um esforço. É quase um pedaço da minha vida. Aí não só que você está aqui todos os dias, você está
comprando as coisas, você está fazendo, você está organizando, você está vendo o que tem feito, o que não tem feito, porque não tem ninguém para fazer isso por mim. Então, outro dia chegou, ô meu irmão, disse, Adeil, mas lá na igreja a gente faz um mutirão, ninguém paga nada. Ele, pois é, mutirão, se eu chamar um mutirão aqui, fica mutirado. Mutilado. É? E muito irado, pois é. Porque não tem prazer. Eu tenho prazer. Eu não faço as minhas coisas. Por exemplo, eu parei de fazer, eu tenho uma reforma para fazer lá em Cotia, mas eu parei de fazer o que é meu para ler o livro. Uma semana parada. Porque as coisas de Deus são primordiais para mim, são importantíssimas para mim. Aí todo mundo quer ser o que eu sou, mas não pode, tem que ser como eu para poder ser o que eu sou. Acabou? E você, Felipe? Eu gostei da parte desse fale pouco, né? Ele só fala pouco. Ele já não fala nada. O Felipe não sabe o que é fale pouco, né? Ele não fala nada. Ele quer falar menos do que ele já não fala. A maioria das pessoas reclama que eu falo pouco, né? Aí aqui tá bem claro, fale pouco, né? Então você tá certo, né, Felipe? Não fala nada. Eu prefiro ficar escutando do que ficar falando um monte de coisa, de besteira. E às vezes a gente escuta o que não quer também, né, Felipe? É, aí tem que filtrar É também melhor nem tudo, escutar, né? é verdade. Fala você. Fala, Ruth. Eu ouço assim o povo falar, né? O dito popular, promessa é dívida. Terminei de falar isso aqui no curso. Então, e com Deus é pior ainda, a gente prometeu, tem que cumprir. Tem que cumprir. Com Deus não se E brinca. se não cumprir, vai apanhar. Passa pra Rosa, por favor. Eu tô que nem o... Vamos. Porque a palavra está falando tudo, mas realmente estou de acordo. Não, mas eu quero saber o que, porque eu já dei a minha opinião de como eu faço. Quer dizer, se tem uma coisa aqui para fazer, mesmo que seja uma limpeza aqui na igreja, realmente botou uma pessoa que limpa mesmo. Ela limpa bem. Então se eu venho aqui, eu arregaço a manga, eu limpo, eu faço tudo. E não faço para me mostrar, eu faço porque eu estou fazendo para a casa de Deus. A casa de Deus tem que ser limpa, a casa de Deus tem que ser cheirosa, a casa de Deus tem que ser bem tratada. Então eu faço por amor. Quem ama, trata, ou não é? Passo para lá atrás. Aí, quem vai falar? Quem vai? Eu achei muito importante quando ele fala, pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa. Eu estava aqui conversando com a Flávia, explicando isso, que a Flávia foi falando sobre não despertar a inveja. Porque às vezes o cristão ele tem um coração que ele não imagina como são as outras pessoas. Então, Deus ele vai revelando, porque está escrito lá em Provérbios que nós temos que ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Então isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, porque eu não tinha, aqui na igreja, eu não tinha essa visão. Então é importante o cristão ter o discernimento, que tem a hora da gente falar, mas tem a hora da gente ficar quieto. Porque a gente acaba prejudicando não só a gente, mas o outro, que tem que limpar o coração. Pecar. A pecar, porque ele também vai ter que passar por uma aprendizagem. Deus também vai ensinar, porque às vezes ele não foi ensinado assim. Então isso serve para todos nós, que a gente tem vontade às vezes de falar certas coisas, mas você sabe que, como a senhora falou, que o Davi, ele só falou pro Saul, porque ele foi na pessoa certa. E ele fez uma proeza. Nunca ninguém pegou um e abriu a boca e acabou. E eu acho que ele morreu de vontade de falar, né, pastor? Quer dizer, acho que ele morreu de vontade de falar, na verdade, ele era um adolescente, mas ele tinha esse discernimento de falar, não posso falar. Porque ninguém falou para ele, foi Deus que falou para ele ouvir, nós precisamos ouvir mais aquilo que Deus está falando com a gente. Na verdade, eu creio que na maneira de Davi pensar, as pessoas desprezavam tanto ele, por que ele ia contar isso que Deus fazia com ele? Era jogar pérolas a porcos.
Hein? Ah, o povo ainda ia dizer que ele estava mentindo. Mas ainda tinha o porém dele levar o ursinho lá para mostrar. É complicado, então. Eu sei que a gente sempre tem umas coisas que Deus faz na vida da gente que a gente realmente não tem condição de falar. É tão grande que vai derrubar o irmão. É o contrário de... Ponto. O Davi foi exatamente o contrário de José. Porque José falava, rapaz. E José falava, o que aconteceu com José? Foi colocado no poço, foi vendido como escravo. Esse foi o erro. Eu falar nisso, eu vou dizer para você, uma barbaridade, aquela porcaria daquele negócio de José. Tem nada a ver com a Bíblia. Eu assisti meio capítulo. Ah, mas da saí Record, voando, né? Olha, tá vendo? Não assisti porque quis, estava lá, apareceu, disse, não, vai para lá, cão. Deturpada, né? Então é isso, a gente fala, desperta a inveja, desperta a inveja, desperta o ódio, desperta, sei lá o quê. Mas, de qualquer maneira, se você é muito perto de Deus, é como Deus disse, seus inimigos são meus inimigos. E eu disse, não, pode deixar que meus inimigos são meus inimigos. Ele disse, não. Nós somos seus inimigos, são meus inimigos, portanto, Davi era desprezado do pai, José era amado, então era diferente, era o contexto diferente. Então José, ele, quando ele falava, mas mesmo assim, quando ele teve um sonho, o pai disse, que sonho é esse, menino? Então eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você. Ele foi repreendido. E no caso de Davi, por exemplo, ele era tão desprezado, tão humilhado, que ele não tinha interesse em compartilhar nada com ninguém. E nós hoje erramos bastante nesse sentido, porque não prestamos atenção, lemos a Bíblia e não prestamos atenção no que a Bíblia nos ensina em todos os sentidos, tanto o não falar como o falar, todos os acontecimentos, né? Mas quem fala tem que sofrer as perdas. Sempre sofre, sempre sofre. Como é? Olha, essa história da bom dia para cavalo, eu bom dia eu não dou, mas eu digo, oi, tudo bem? Vai. Vem, quem é agora? Quer falar, Ronice? Não, é... Pastor, isso aí que o pastor pegou aí sobre quando prometer algo, tem que cumprir logo. Aconteceu comigo, eu prometi para Deus e demorei um pouquinho para cumprir. Quando eu abri a Bíblia, eu recebi o recado logo. A repreensão. Quando fizeram um voto, não está desemcumprido. O pastor falou aí, eu estava lendo aqui, eu lembrei. Está vendo? Por isso que eu não prometo nada. E outra coisa, a pastora diz que é Bíblia, né? Eu estou lendo bastante a Bíblia agora. Amém, eu leio todos os dias, eu oro bastante no serviço. Então, eu todo dia estava com a cabeça um pouco preocupada com as coisas, um pouco triste. Aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler no livro de João, apóstolo João. Eu fui lendo. De repente aquele problema acabou. Aí comecei a me sentir forte, fortalecido, porque a palavra fortalece. Então agora eu vou ler mais e mais. Você sabe que às vezes eu estou muito cansada, mas eu estou tão cansada que estou querendo um barranco. Só para encostar assim, né? Aí eu pego a Bíblia, daí a pouco eu estou a 200 por hora. É 3 horas da manhã, Rosana, o que é que tu está fazendo no meio da casa? Eu digo, buscar uma aguinha, fui fazer qualquer coisa, 3 da manhã, 2 da manhã. Eu lembrei também da palavra que diz, se já é tardio no falar, cedo para ouvir e tarde em falar. Quer dizer, a gente tem que falar o que é bom só, né? Mas isso a gente fala muito, não é? Começa a falar... eu às vezes falo muito, mas eu nunca falo coisa que não devo falar. Tem que falar só o que está dentro da palavra de Deus. É só dentro daquilo que Deus permitiu. Nada de condenar, nada de julgar, nada de se reclamar, nada de... Só dar glórias, aleluia, glória, ponto final. Eu sei que Deus já me abençoou, já falou comigo. Né? É bom isso. Deus sempre fala. Engraçado, eu posso estar onde tiver. Quando acontece qualquer coisa na minha vida, na hora que eu abro aquele lugar onde eu vou continuar, Deus está ali falando comigo. Eu digo, mas meu Deus. Eu abro a Bíblia e recebo logo a reclamação.
Quer falar? Quer falar, Zuza? Pastora, aqui eu fiquei impressionada que realmente Deus fala conosco, Ele está nos alertando, principalmente aqui no comecinho, como nós temos que ir ao culto. Nós não temos que ir ao culto, simplesmente nós vamos para o culto. Temos que estar preparados para o culto e preparados para ouvir e obedecer a Deus. É lógico. Porque muitas pessoas vêm para o culto, simplesmente eu vou marcar ponto. Hoje é dia do culto, estou lá na igreja. Outra coisa, né, Zuza? Você veja. No meu caso, eu para vir para o culto no domingo, eu passo o dia inteirinho no meu quarto. Com Deus. Às vezes eu tiro a camisola na hora de vir para a igreja. Tomo banho, tiro a camisola. O tempo é o dia de Deus, então é lá que eu fico. Pois é, pastor, então nós temos que aprender o culto. Uns vão com salmo, outros vão com louvores, mas o culto não é realizado pelo pastor, pela pastora, o culto é realizado pelo corpo de Cristo, pela igreja. Então todos nós somos corresponsáveis pelo culto. Nós não estamos aqui para nos mostrar, estamos aqui para ouvir e obedecer a Deus. Por isso Davi pôde ser vitorioso. Olha o que ele está falando aqui neste salmo. Até perguntei para Israel onde estava, ele localizou para mim. Ó. O Davi diz, ó Senhor, controla minha boca, não me deixe falar o que não devo. Noutra tradução diz, Senhor, coloca uma sentinela nos meus lábios, uma trave na minha língua. É coisa parecida com isso. Veja bem, Davi era um homem que conhecia a Deus. E ele vivia isto. Se ele pôde fechar a boca, não contar tudo aquilo de Deus maravilhoso, que ele tinha feito maravilhoso, ele nem contou para os irmãos, para o pai que matou o leão, que matou o urso. Ele veio contar por quê? Para o rei, né? Na hora que ele precisou, Na hora certa. na hora que ele precisou abrir a boca e contar, eu fiz isto, então eu posso fazer aquilo. No caso de Davi, ele disse, olha rei, essa armadura não me serve não, obrigado por me mexer dentro dela. Mas tudo bem, eu matei o leão com minha mão, eu matei o urso com a minha mão, eu vou matar ele com a minha mão. Pois é, pastor, ele ainda diz assim, quero trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. Isto deu esperança, e ele falou na hora certa. Ele diz também no Salmo 119, guarda os meus lábios para não pecar contra ti. Guardei no meu coração as tuas palavras. Mas, Zuza, quem tem muita palavra nela, não peca contra Deus falando. Não. Porque você está tão cheio da palavra que quando você abre a boca vai sair o quê? Só a palavra. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós só sabemos falar de Jesus até nos tornamos chatos, porque não tem muitos outros assuntos. Não tem outro assunto. Não tem. Pastor Hélio. É muito importante a gente discutir esse assunto, né? Porque às vezes a gente... Comentando também o que o senhor Antônio falou, a gente tem a tendência de fazer um compromisso, às vezes não é uma promessa, assim, mas é um compromisso. Não, Senhor, eu vou cantar no coral. Vou cantar no coral. Aí toma aquela decisão. Vai ao primeiro dia. Mas passa um ano e nada aconteceu. Né? Ou eu vou fazer uma determinada coisa, eu vou orar tantas horas, vou ler a Bíblia, então você faz vou controlar minha boca, vou parar de xingar os outros. Você faz aquele compromisso que você sente que Deus colocou no seu coração, mas não vai adiando, vai demorando. E não tem intenção de fazer, né? Porque quando a gente tem intenção de fazer, no outro dia a gente já faz, ou no mesmo dia a gente já faz. Todo mundo. Pastor, eu vou me aposentar, a hora que eu vou me aposentar, quando eu me aposentar eu vou trabalhar para Jesus. Nunca ninguém vem. Nem para o escudo direito não vem. Aposentar para Jesus. Eu nem precisei me aposentar. Não, eu me auto-aposentei. Porque você é testemunha que eu fechei a minha confecção, que eu fechei a boutique. Você também, né, Ronice? Fechei tudo porque eu queria tempo para Jesus. Aí eu falei para não sei quem essa semana que eu não lembro. Eu disse, pois é, mas Jesus me supriu, ele me indicou outro caminho mais fácil, que usava menos tempo. E hoje eu sou muito abençoada, graças a Deus. Outra coisa, pastor, é o seguinte, quando eu vejo esse negócio de calar a boca aqui, eu vejo assim, uma outra situação. Muitas vezes acontece alguma coisa que a gente não está esperando e que não é muito bem aquilo que a gente queria. Uma coisa que aparentemente é mal. É ruim. É ruim.
muita gente abre a boca e já vai falando. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei que o senhor está no controle, não. Já abre a boca para reclamar, para falar, para murmurar. Tudo, Hélio, tudo que acontece conosco, quer bom, quer não aos nossos olhos, Deus permitiu. Se Deus permitiu, é bom. Você acha que Davi achava bom ter que vir um leão lá para ele ter que lutar? Não. Vir um urso para ele ter que lutar? Era próprio perigoso para ele. Ele ele ficava chamando os bichos lá para lutar com ele. Mas aquilo Deus usou para fortalecê-lo, né? Depois para uma situação difícil. E claro, que não foi ele que rasgou o leão e o urso. Claro que não foi o anjo. O anjo com ele ali. O anjo chegou lá e disse, olha, faz de conta que é você. Isso, né? Então o que acontece? Ele vence também uma luta para mim que é lindo. Então quando eu vejo aqui Deus mandar calar a boca também, é que a gente tem que esperar o agir de Deus. E a gente não quer, já quer fazer, já quer acontecer, já quer ligar para um, já quer ligar para outro, já quer falar com outro. Fazer a fofoca aqui, outra fofoca. Já quer correr atrás, já quer acionar a polícia, que sei lá, estou falando assim, quer acionar o mundo todo, né, para resolver o seu problema e não espera Deus agir. Deus não consegue agir, porque a gente abre a boca e põe por terra. O que Deus ia fazer, nós impedimos por causa da nossa fala. Não faz mais. Então, vejo aqui também assim, o calar a boca é diante das situações que são adversas a nós, e a gente esperar e confiar em Deus e esperar o Deus agir também. Na verdade, eu nunca tive uma situação adversa, porque todas viraram bênçãos na minha vida, todas, não é verdade? O meu sócio, que era um horror, pois é, só me abençoou, coitado. Porque Deus diz, você tem que abençoar, ponto. Se a senhora tivesse começado a reclamar, falar, ir para a justiça, e fazer isso e fazer aquilo? Muito pelo contrário, eu disse, eu quero te vender, quero te vender a minha parte, você pode dar o que você quiser. A advogada disse, mas como? Eu digo, o que ele quiser eu topo. Olha ele, você sabe da história. Na época, uns 300 mil. Me deu tudo que era meu, me deu o carro que era meu, o carro que eu tinha colocado na editora, os telefones que eu tinha colocado, naquele tempo o telefone era comprado e era caro. Os telefones, me deu um ano de salário, que era meu salário, porque a Paula na época trabalhava lá, e ela ganhava o salário de pró-labore meu. Preste atenção. E a advogada era minha, eu digo, não, eu vou fazer com a sua advogada. Ela disse, para você, não, vou fazer com você, pode fazer que eu assino. Depois que eu assinei, eu digo, não, sabe por que eu vou fazer com você? Porque eu tenho um advogado que não se vende e eu tenho um juiz justo. Falei para ele. Uma semana depois, chegou na minha casa para eu orar por ele. Que o médico, que ele estava com um problema nos dentes, estava ruim. Eu digo, vá no maior oncologista que você encontrar. Não, eu fui numa pessoa de coral. Sabe aquele cheiro, aquelas coisas? Florais. Uma semana depois, o médico fez assim, hospitalizou-se, uma infecção generalizada, morreu 15 dias depois. Mas aí, quando ele foi para o hospital, ele chamou a advogada e disse, eu quero deixar a editora para eles. Eu digo, não quero não. Pode dar para a família dele. Já tinha vendido. A minha parte agora era Deus que ia me dar, não era ele. Compromisso. Eu não queria me aborrecer, porque eu ia pegar isso, a família dele vinha em cima de mim. Compromisso. Coisa que todo mundo, eu vou perder isso. Meu filho, eu cuidei do meu filho. Hoje eu tenho herança para deixar para o meu filho, mas ninguém precisou me dar, Deus me deu. Eu não preciso alisar ninguém para ter herança. Muito pelo contrário, porque a minha herança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acabou? É isso aí. A gente tem que aprender, porque aqui se fala. Bom, o povo não aprende muito não. Porém, essa culpa eu não tenho no cartório. Né? Tira aqui. Para não tirar o nosso